Olá pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem na medida do possível. Hoje eu vou dar uma explicação para vocês acerca do capítulo 5, que é Expansão e Ouro na América Portuguesa, para ver se a gente consegue dar uma luz nesse conteúdo, né? Uma luz a mais. Espero que todos estejam bem na medida do possível. Eu sei que está sendo muito difícil esse período de pandemia, tanto do ponto de vista físico, como principalmente do ponto de vista psicológico. Está sendo realmente muito complicado essas questões ligadas ao isolamento e tudo mais. Então, espero que vocês estejam se cuidando na medida do possível, tá certo? Eu vou tentar dar uma explicação sobre parte desse capítulo, porque esse capítulo é muito grande, mas tentar pelo menos chegar o mais longe possível, tá certo? Eu tô pretendendo cobrir da página 95 à página 105. Bom, a primeira coisa que tem para se falar é que a colonização de Portugal no Brasil, ela foi uma colonização que de início ficou muito na costa. Ela não entrou muito dentro do território do Brasil, certo? Primeiro porque Portugal ele levou um tempo para começar a colonizar o Brasil. Portugal tinha interesse em outras colônias que estavam dando mais dinheiro, como por exemplo as Índias, né? Que vendiam especiarias, que eram produtos de alto valor comercial para a Europa. E só posteriormente ele foi se voltando para o Brasil. Então ficou muito concentrado na costa. Então a pergunta é: que fatores levaram à ocupação do território brasileiro no seu interior? A gente pode citar alguns fatores. O primeiro fator é que o Brasil ele era muito cobiçado por outros países europeus, principalmente países que não tinham obtido tantas colônias, né? E o Brasil era constantemente visitado por corsários, piratas e, inclusive, outros europeus tentaram fundar colônias aqui no Brasil, né? Qual é o objetivo dos corsários e piratas? Principalmente contrabando, né? Contrabando de produtos nativos do Brasil, em especial pau-brasil. Lembrando que a diferença entre corsário e pirata é a seguinte: o pirata, ele é um cara independente, tá certo? Ele monta ali o seu grupo, né? O seu esquadrão de piratas e passa a agir por conta própria, fazendo a revenda. O corsário, ele é um pirata também, certo? Ele tem o seu esquadrão, mas ele é patrocinado pelo Estado, pelo governo. Por qual governo? Principalmente França patrocinava muitos corsários para virem no Brasil fazer esse tipo de contrabando. Tá certo? Mas outros países também tinham corsários. A França, inclusive, ela foi responsável por ter invadido parte do território brasileiro. Eles tentaram fundar uma colônia francesa chamada França Equinocial, né? É ali pela região onde corresponde o Maranhão. E todas essas tentativas fizeram com que fossem construídas fortificações militares ao longo dessas regiões. Isso foi um dos fatores que contribuíram também para o início da ocupação do território brasileiro, né? Lembrando que a maioria das cidades brasileiras capitais, elas têm origem em construções militares, né? Fortes, o que eles chamam de forte, que é uma construção militar voltada para a defesa daquele território, certo? Mas teve outros fatores também que foram responsáveis pela interiorização do território, ou seja, para que a colonização saísse da costa e fosse mais para dentro do território, para o interior do território, fosse para o sertão, né? Que outros fatores foram esses, além dessas construções militares? Nós tivemos a atuação dos jesuítas. Eu vou explicar cada um depois. Então, primeiro, jesuítas. Anote aí. Primeiro, jesuítas. Segundo, a atuação das bandeiras. Eu vou explicar o que são as bandeiras. Terceiro, a criação de gado, certo? A ação dos criadores de gado, a criação de gado. Esses fatores fizeram com que a colonização começasse a sair da costa brasileira, do litoral, e entrasse cada vez mais para o interior.
tá certo? Então vamos começar. Quem eram os jesuítas? Os jesuítas, eles são uma ordem religiosa da Igreja Católica que tem como objetivo a expansão da fé, tá certo? Foi uma ordem que foi criada por um soldado, então eles eram muito disciplinados e tinham uma hierarquia muito parecida com a hierarquia militar, ok? Os jesuítas, inicialmente, eles chegaram aqui no Brasil e fundaram muitas escolas, principalmente nas cidades. Só que, como os indígenas foram cada vez fugindo mais para o interior, para o sertão, eles, como tinham o objetivo de fazer a catequese dos indígenas, eles também foram para o interior. E nesse interior, eles acabaram fundando missões, que eram aldeamentos, onde eles juntavam os indígenas que iam se convertendo para morar dentro de uma comunidade, certo? Então o nome dessa comunidade é chamado de missões. Quem liderava as missões eram os jesuítas, ok? Essas missões, inclusive, elas se tornaram muito prósperas, certo? Porque os índios aprenderam lá a técnica da agricultura, aprenderam o artesanato, tinham escola nas missões. Então as missões se tornaram, acabavam dando lucro para a própria companhia dos jesuítas, ok? Então essas missões que aconteciam dentro do território brasileiro, nos sertões, no interior, contribuíram para a interiorização do território, ok? Já já a gente vai voltar nessa questão das missões. Então começou a ter um conflito entre os jesuítas e os colonos brasileiros, os senhores de engenho. Por quê? Porque em algumas regiões não tinham escravos africanos suficientes. Então os colonos queriam escravizar os indígenas. E a Igreja Católica, em especial os jesuítas, eram contra. Resultado disso foi que no Maranhão ocorreu uma revolta chamada Revolta de Beckman. Por quê? Porque no Maranhão tinha poucos escravos africanos e eles estavam escravizando os indígenas. Só que aconteceu que no ano de... fazer uma consulta aqui. Por volta de 1680, a igreja conseguiu a proibição da escravidão indígena. Aí pronto, ficou proibido escravizar indígena e os colonos, senhores de engenho, ficaram sem mão de obra. Para solucionar esse problema, a coroa portuguesa criou uma companhia de comércio. O nome da companhia era Companhia do Comércio do Maranhão. Foi criada em 1682. Só que a companhia ela tinha a tarefa de trazer escravos africanos para suprir a falta de escravos indígenas. O que é que aconteceu? A companhia não conseguiu fazer isso. E além de não trazer os escravos, essa empresa que também era responsável por fazer as trocas comerciais, estava trazendo mercadorias de péssima qualidade, mercadorias estragadas e tudo mais. Então isso aumentou ainda mais a revolta dos colonos, porque eles não podiam nem escravidar o indígena, não tinha escravos africanos suficiente, então começou a ter uma crise de produção. Resultado: liderados por um senhor de engenho chamado Manuel Beckman, ocorreu a chamada Revolta de Beckman, que eles depuseram o governador, invadiram os armazéns, invadiram o colégio dos jesuítas e, como forma de protestar e dizer que não aceita essa situação. Resultado: Portugal mandou tropas, o Manuel Beckman foi morto, contudo, foi revogado a proibição de escravizar indígenas, ou seja, eles puderam voltar a escravizar indígenas. Então, embora ele tenha sido morto, Manuel Beckman, o movimento conseguiu o que queria, que era o retorno da escravidão indígena. Ok? Isso ficou conhecido como Revolta de Beckman. Bom, continuando, agora a gente vai falar dos bandeirantes, tá certo? Quem eram os bandeirantes? Bandeirantes eram normalmente paulistas da província de São Paulo. Como na província de São Paulo não era favorável a ter engenhos de cana-de-açúcar, porque não tinha uma condição climática muito voltada para isso, eles começaram
a entrar no interior para capturar indígenas, ok? Então eles passaram a viver desse apresamento de indígenas para suprir a sua falta de mão de obra. Lembrando, gente, que o escravo africano ele era muito caro. Então era muito difícil para pessoas que não fossem senhores de engenho ou comerciantes de alto poder econômico comprar o escravo. Pra você tem noção, um bom escravo, na época, ele chegava a ser avaliado em 20 cabeças de gado, até mais, 25 cabeças de gado. Então, o indígena, ele era uma forma de você conseguir um escravo mais barato. Então, os paulistas começaram a fazer essas bandeiras. O que eram as bandeiras? Eram expedições que entravam no Brasil adentro, com o objetivo de capturar indígenas. Essas bandeiras depois foram usadas para outras coisas, ok? Esse tipo de bandeira que era voltado para capturar indígena era chamado bandeira de apresamento, ou seja, eles entravam no interior com o objetivo de capturar os indígenas e vender de volta para as pessoas em São Paulo, tá bom? Por que o nome era bandeira? Porque para demarcar o caminho, muitas vezes eles deixavam bandeiras no caminho com o objetivo de marcar a trilha que eles estavam fazendo. O que é que eles perceberam? Eles perceberam que estava muito difícil, devido à resistência feroz, capturar os indígenas selvagens. Então, onde é que eles foram? Onde é que eles passaram a procurar os indígenas? Dentro das missões jesuíticas, que nós havíamos falado. Por quê? Porque na missão jesuítica o indígena ele já tinha aprendido a falar português, ele já estava trabalhando na agricultura, então ele era o escravo, já estava mais catequizado, estava mais manso, então já era um tipo de indígena que seria mais fácil ser convertido para o tipo de trabalho que eles queriam fazer. Então começou a ter outro conflito muito grande entre os jesuítas e os bandeirantes, né? Inclusive muitas missões foram atacadas com retoques de crueldade. Teve uma missão que foi atacada da seguinte maneira: os bandeirantes cercaram a missão, todo mundo se refugiou dentro da igreja, os índios, eles tocaram fogo na igreja e esperaram os índios sair. Eles esperaram os índios sair, eles se posicionaram num corredor, ficavam do lado e do outro, os índios iam passar no meio do corredor. Os bandeirantes que estavam dos dois lados estavam com facão, então os índios iam passando, eles iam decepando perna, braço, cabeça. Os que sobreviviam eles vendiam, tá certo? Os jesuítas também passaram a armar os índios e os índios também começaram a opor forte resistência aos bandeirantes. Então o nome desse tipo de bandeira era bandeira de apresamento. Mas existiam outras bandeiras. Outro tipo de bandeira era chamado sertanismo de contrato. A gente falou da bandeira de apresamento, que era a bandeira que entrava para capturar indígenas, para revender como escravos. E agora vamos falar da bandeira de sertanismo de contrato, que eram bandeirantes contratados por senhores de engenho, normalmente, para destruir tribos indígenas ou para destruir quilombos, certo? O que era o quilombo? Quilombo era o local onde os negros escravos que fugiam do engenho iam morar, se tornando um foco de resistência contra a escravidão. Então, os senhores de engenho, através das bandeiras, contratavam as bandeiras para lutar contra esses índios e contra os escravos aquilombados, que eram chamados de quilombolas, certo? Tanto é que o próprio Quilombo dos Palmares, que foi o quilombo símbolo da resistência contra a escravidão, que resistiu por mais de 100 anos, né, as expedições, no fim foi destruído por uma expedição de um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. Então, só retomando, tinham bandeiras. Primeiro tipo, apresamento, que era voltado para capturar índios no interior e vender como escravos. Segundo, sertanismo de contrato, que era contratado por senhores de engenho para lutar contra indígenas e lutar contra os quilombolas. Terceiro tipo, bandeiras de prospecção. O que eram as bandeiras de prospecção? Prospectar vem de extrair, certo? Eram bandeiras voltadas para a descoberta de minas de ouro, certo? Minas de ouro, prata, se fosse diamante, melhor ainda,
certo? E eram bandeiras financiadas muitas vezes pelo governo, que tinha o objetivo, o sonho de encontrar no Brasil metais preciosos, que já tinha sido encontrado em outros locais, pela Espanha, em outros locais da América. Então eles achavam que no Brasil tinha. Então, retomando, quais os 3 tipos de bandeira que tinham? Bandeira de apresamento, voltado para capturar indígenas. Sertanismo de contrato, voltado para lutar contra indígenas e quilombolas. E bandeiras de prospecção, que eram bandeiras que procuravam ouro e metais preciosos, diamante também. E essas bandeiras deram uma contribuição muito grande para a interiorização do Brasil, ou seja, o Brasil foi entrando cada vez mais, os colonos foram entrando cada vez mais Brasil adentro, isso foi aumentando o nosso território. Ok? Bom, por fim, o grande sonho do ouro se realizou e os paulistas, nessas bandeiras de prospecção, conseguiram encontrar ouro. Então, o primeiro problema que teve, quando os paulistas encontraram ouro, eles achavam que o ouro era deles. Eu achei, eu encontrei, esse ouro é meu. E começou a vir pessoas de várias outras regiões, com a notícia se espalhando, querer também explorar essa região. Então teve uma guerra entre os paulistas e as pessoas de fora, os forasteiros, que eram chamados de emboabas. O nome dessa guerra foi Guerra das Emboabas. Guerra dos Emboabas, ela durou 2 anos. E os paulistas foram derrotados, principalmente pela sua inferioridade numérica, certo? Então agora a zona do ouro estava aberta para todo mundo poder ir lá. Todo mundo assim, né? Todo mundo que tivesse um certo capital, tudo mais, poderia ir lá para fazer a sua exploração de ouro. E agora se iniciava-se uma nova fase, que era a fase, o ciclo do ouro no Brasil. Ok? Primeiro problema do ciclo do ouro é que todo mundo foi para lá para procurar ouro e esqueceram de que as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam de várias coisas. O que é que aconteceu? Na região onde encontraram o ouro, passou a ter uma fome muito grande, porque a população aumentou muito, mas a produção de alimentos não aumentou na mesma velocidade. Então, por incrível que pareça, era uma região rica em ouro, onde muita gente estava passando fome, porque o preço dos alimentos tinha aumentado muito, porque é muita gente querendo comer e pouco alimento para aquela ruma de gente. Foi necessário um certo período de tempo para que a alimentação, a agricultura e a pecuária pudesse sustentar aquela população. Bom, então começou a ser organizada a exploração do ouro. O governo português, para regularizar essa exploração, criou um órgão chamado Intendência das Minas. O que a Intendência das Minas fazia? Ela era responsável por organizar a exploração do ouro, em primeiro lugar, definir quem vai explorar o ouro. Geralmente, quando era encontrado o ouro, era feito um leilão e as pessoas que tivessem mais escravos ficavam responsáveis por aquele lote de exploração do ouro. Então, principalmente, era responsável por organizar a exploração do ouro e recolher os impostos. Quais os impostos que tinham? O principal imposto que tinha era o quinto. O que era o quinto? De todo o ouro produzido na região das minas, 1/5, ou seja, 20%, deveria ir para Portugal. Ok? Se era produzido 100 quilos de ouro na região das minas, 20 quilos ia para Portugal. Se era produzido 1.000 quilos na região do ouro, 200 quilos ia para Portugal, direto. Certo? Esse era um imposto, que era o quinto. Mas tinha outros impostos. Todo mundo que fosse para a região das minas passar por lá, pagava imposto. Todo produto que entrasse na região das minas, pagava imposto. Se acontecer alguma coisa em Portugal que eles precisavam de dinheiro, eles também cobravam impostos, que eram chamados de donativos. Então você pode ver que eram muitos impostos em cima da região das minas. Essa grande quantidade de impostos começou a gerar um contrabando muito grande. Que é o que? As pessoas achavam ouro e não falavam. Porque se ela não falasse, não precisava pagar o quinto. Logo, sobrava mais ouro para quem achava. Resultado, começou a ter muito contrabando. Professor, como é que as pessoas escondiam ouro? De várias formas. Tinha gente que escondia no cabelo.
Tinha gente que escondia dentro da imagem de santos, lembrando que o Portugal era um país extremamente católico, então eles pegavam o santo era oco por dentro, daí o nome Santo do Pau Oco. Eles colocavam o ouro dentro, depois botavam o santo, que aí ninguém ia quebrar o santo, porque era sacrilégio quebrar a imagem do santo. Alguns escravos, quando encontravam ouro, eles comiam o ouro. O ácido do nosso estômago não é forte o suficiente para destruir o ouro. Quando eles evacuavam, vinha o ouro junto. Aí eles pegavam aquele ouro, compravam sua alforria. Vocês estão me entendendo? Ouro em pó. Transformava o ouro em pó para contrabandear e tudo mais. Portugal, vendo que estava perdendo muito dinheiro em decorrência do contrabando, criou as casas de fundição. Todo o ouro que era encontrado agora não podia mais circular. Tinha que ser enviado para a casa de fundição. Quais eram as funções da casa de fundição? Primeiro, recebia todo o ouro que era extraído na região das minas. Segundo, todo o ouro era fundido e transformado em barras e depois recebia um selo, o selo da coroa de Portugal. Terceiro, já era na casa de fundição recolhido o quinto, que é os 20% de Portugal. Então, a cada 5 barras que eram feitas na casa de fundição, uma barra eles já pegavam e já ficava para Portugal, fora os outros impostos, certo? Então, essa era a função da casa de fundição. O que é que aconteceu? As pessoas começaram a se revoltar. Porque com a casa de fundição ficava mais difícil você escapar dos impostos portugueses. Então, eles fizeram um cara chamado Filipe dos Santos, que era um tropeiro de mercadorias, mas com certeza ele devia estar envolvido em algum tipo de contrabando, né? Porque ele era tropeiro, ele andava para cima e para baixo com sua tropa de mulas, né? Levando mercadorias, com certeza levava ouro. Ele organizou uma revolta que queria que as principais causas foram justamente combater o aumento de impostos, que acabava aumentando o preço dos alimentos. Quanto mais imposto, maior o preço do alimento. E queria o fim das casas de fundição. O que é que Portugal fez? Reprimiu duramente a revolta. O Filipe dos Santos, inclusive, ele foi esquartejado, né? E aumentou ainda mais a dureza da exploração em cima da região das minas. Tá certo? Então, só retomando, a gente começou essa aula dizendo que a colonização portuguesa era muito em cima da costa, né? E depois foi entrando o Brasil adentro. Os principais fatores para isso foram a atuação dos jesuítas, dos bandeirantes e da pecuária, da criação de gado. Esse da pecuária a gente ainda não tratou, vamos tratar na outra aula, tá certo? Nós falamos também dos jesuítas que faziam missões no interior, que eram aldeamentos, onde juntavam vários indígenas para serem catequizados, evangelizados e trabalhavam na agricultura e no artesanato. Falamos das missões, que eram 3 tipos: de apresamento, que era de captura de indígenas, de prospecção, que era para encontrar minas de ouro, e de sertanismo de contrato, que era para combater índios e quilombolas. Falamos também da Guerra dos Emboabas, que era a guerra entre paulistas e forasteiros. E por último, falamos também da administração na região das minas, que era feita através da Intendência das Minas, que recolheu o quinto, e posteriormente, para combater o contrabando, eles fizeram as casas de fundição, que terminou com a revolta e morte do Filipe dos Santos, certo? Bom, gente, por hoje é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar no meu WhatsApp, que eu estarei tirando qualquer dúvida, tá certo? E até a próxima.